Bom dia! Olha a vinheta. Bom dia de novo, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022, essa é a edição número 29 do programa Café e Corrida, uma live que rola de segunda a sexta, às 6 horas da manhã no YouTube, Twitter, Twitch, depois vira podcast, fica disponível nos principais agregadores. Então, se você está assistindo, ouvindo, né, isso, depois da publicação, muito obrigado pela sua audiência, mas hoje, excepcionalmente, o programa foi pré-gravado, porque às 6 da manhã eu estaria embarcando no avião rumo à Vitória, porque no domingo eu participo das 10 milhas garoto, né? Essa é uma prova que eu sempre quis correr, né? E faz parte da minha lista de provas que todo corredor deveria correr antes de morrer. O vídeo com essa lista está na descrição do vídeo, está na descrição também do podcast, tá? Sérgio, você vai estar na entrega dos kits vendendo o livro? Sim, estarei junto lá no Point do Mania, certo? O Mania de Corrida tá lá, aí lá, o Marcão, o Pastel, todo mundo lá, vai ser bem divertido ficar esses dias com ele lá, tá bom? Então, esse programa não é ao vivo, mas foi publicado às 6 horas da manhã, né? 6 da matina, para seguir com o meu compromisso de fazer companhia para vocês de segunda a sexta no seu café da manhã. Pode ser no almoço, pode ser no lanche, no horário que você quiser, tá? Beleza? Então, bom, sempre que a gente fala para alguém que a gente corre, né? Sempre tem aquele papinho de, ai, mas correr não é bom para os joelhos, vai ferrar seu joelho. Algumas nem correm porque fala que tá com o joelho ferrado, essas coisas aí, né? Então, eu bati um papo com um ortopedista especialista em joelho, que é meu xará de nome e de falta de cabelo, o Sérgio Maurício, para meio que desmistificar essa história, tá? E eu tenho certeza que você vai ter uma resposta fácil para dar para as pessoas que falam sobre vida de joelho e vida de corredor. Vamos ver esse papo que eu tive com ele? Bora lá. Ô Xará, você é meu xará, a gente é meio parecido, parece que eu tô conversando com o meu gêmeo aqui, né? Mas... Se eu colocar o óculos, a gente ainda fica mais parecido, Nossa, né? aí, ó. Olá. Olha só. Hã? Mas é o penteado, gente. O penteado é a nossa grande semelhança aí. Separados na maternidade, né? Que dizem isso aí. Separados na maternidade. Sérgio, então você manja um pouco de joelho, né? A sua especialidade é essa, né? Exatamente. Eu sou ortopedista, né? E pós-graduado em medicina do esporte, mas há 10 anos eu me especializei em joelho e eu só trabalho, do ponto de vista cirúrgico, eu só trabalho com joelho. Então, assim, é a minha área de maior atuação, sem sombra de dúvidas. E tá, então, joelho e corrida estão assim, né? Sim. Porque as pessoas sempre dizem, né, que você corre, você vai ferrar com o seu joelho não vai aguentar, porque o joelho isso, o joelho aquilo. Não é muito bem assim, né? Eu me lembro até uma vez que sabe que o presidente Bush, o ex-presidente Bush, o que é vivo ainda, não o pai dele, mas ele corria. E tem uma frase famosa dele falando para alguém assim: você é corredor? Você vai ferrar com seus joelhos assim como eu ferrei com o meu. Não é muito bem assim não, né, Sérgio? Definitivamente não, cara. Quando a gente vai analisar estatisticamente quais são os principais sítios de lesão relacionados à corrida, a gente vai ter o pé, né? O primeiro contato que a gente tem a fascite plantar, que é muito comum. A gente tem as canelites na região da perna e a gente tem as dores ao redor do joelho. As dores ao redor do joelho, ela tem uma prevalência muito grande. Então, a gente tem a síndrome da banda iliotibial, a dor patelofemoral, aquela dor da frente do joelho, a tendinite patelar, tendinopatia, né, chamando pelo termo mais correto científico, mas para explicar para as pessoas, a gente usa a tendinite patelar. E então, a gente acaba tendo muitos episódios de dor no joelho. Mas uma coisa é você ter uma síndrome inflamatória em uma estrutura como o tendão, o trato iliotibial, algumas estruturas não cartilaginosas. O grande mito, quando você fala vou acabar com o meu joelho, a gente está falando da cartilagem. Cartilagem é uma estrutura que fica entre um osso e outro. Então, eu tenho aqui o osso do fêmur e aqui embaixo eu tenho o osso da tíbia. Não é osso com osso. Eu tenho uma cartilagem que reveste a tíbia e eu tenho uma cartilagem que reveste o fêmur, e elas sim deslizam entre si. E pensou-se durante muitos anos que o impacto repetitivo da corrida aceleraria o desgaste dessas articulações,
não só dessas cartilagens, não só do joelho, mas do tornozelo, do quadril, enfim, de outros pontos. Fazia certo sentido. Poxa, será que realmente, quando a gente completa uma maratona em torno de 4 horas, a média aí da grande maioria das pessoas, a gente dá em torno de 40 mil passos naquela prova. Então, será que isso geraria um dano? Beleza, mas a ciência ela evoluiu para uma linha de 20 anos para cá, chamada medicina baseada em evidências, que poxa, não posso simplesmente achar uma coisa, eu preciso testar e ver se há comprovação desses fatos. E os cientistas começaram a fazer algumas pesquisas nesse sentido. Alguns artigos foram pipocando na literatura médica, mas ainda não tinha grandes impactos, grandes repercussões na ciência. Até que em 2015, a Revista Britânica de Medicina do Esporte compilou alguns desses artigos. Eles reuniram 10 artigos que falavam da relação de artrose, né, de osteoartrite, de desgaste da articulação versus corrida, e foi identificado que nós tínhamos uma relação muito fraca. Dos 10 artigos que eles selecionaram, em 8 artigos não se encontrou relação alguma de corrida com artrose. A gente chama de osteoartrite, né? Desgaste da articulação. Em um artigo, na verdade, mostrou-se como um fator de proteção, e a gente vai falar disso. E no outro artigo, de fato, nós vimos que esses corredores eles tinham um pouco mais de desenvolvimento de osteoartrite. Por quê? Eram profissionais. O esporte de alto rendimento, o futebol, o basquete, a gente sabe, ele não é saudável. A gente tem ali um grande desafio pessoal, mas a gente leva o corpo no limite que ele pode chegar. Então, de fato, maratonistas profissionais, aqueles que rodam 200 quilômetros por semana, eles estão em um risco ligeiramente aumentado em relação à população geral. Mas o maratonista amador, não. No ano seguinte, em 2016, né, em outra revista muito importante, a Revista Americana de Medicina do Esporte, foi publicado um artigo no mesmo sentido. E aí as pessoas começaram a se questionar, mas, poxa, só uma questão, esse da Revista Britânica foi, já que foi uma reunião de artigos, era uma revisão sistemática. Isso, era uma revisão sistemática. E houve uma revisão sistemática no ano seguinte, em 2016, na Revista Americana de Medicina do Esporte. E aí, cara, começaram a fazer algumas outras pesquisas a respeito disso. O que acontece? E tem um estudo muito interessante em que eles pegam alguns corredores, ele é um estudo de metodologia não muito forte, ele pegou 15 corredores e fez o seguinte, coletou sangue, fez uma punção articular, foi lá no joelho, puncionou o líquido, analisou a característica desse líquido e separou em 2 grupos. Um grupo, esses caras foram de cadeira de roda até o laboratório, para não ter, só ser a corrida, e separou em 2 grupos. Um grupo que continuou sentadinho na cadeira de roda e um outro grupo que correu durante 30 minutos na velocidade que lhe fosse confortável. Depois desses 30 minutos, esse grupo voltou para o laboratório e o grupo que correu, obviamente, foi repuncionado, puncionaram sangue e líquido articular e identificaram que havia uma redução de fatores inflamatórios no joelho depois de 30 minutos de corrida. Olha que interessante. Então, alguns fatores, como GM-CSK, que é um fator relacionado à doença osteoartrite, que é o desgaste da cartilagem, né? Por que a nomenclatura ela mudou um pouco? E acho que é até interessante a gente entender um pouco, entender isso, essa mudança da nomenclatura. Artrose. Nós sempre conhecemos a artrose como o desgaste da cartilagem. Gastou a cartilagem. Só que em estudos mais modernos, nós fomos vendo que, na verdade, nós tínhamos um estado inflamatório do joelho como um todo. Todas as nossas articulações, mãos, punhos, cotovelos e joelhos, elas possuem uma membrana por dentro chamada de sinóvia. E a sinóvia é quem produz o líquido sinovial. E é o líquido sinovial que lubrifica e nutre as células da nossa cartilagem. No momento em que nós temos uma sinóvia inflamada, nós temos uma nutrição e uma lubrificação deficiente das nossas articulações. Portanto, quando a gente tem uma redução dos mediadores inflamatórios dentro da articulação, a gente acaba tendo
proteção do nosso joelho. Então, é extremamente interessante a gente olhar isso, porque, na verdade, a corrida ela parece ser um fator de proteção. E aí, tem um outro artigo que eu gosto, é um artigo relativamente recente, esse artigo é desse ano, né? E em Tá? que uns chineses, uns coreanos, eles pegaram pacientes com artrose. Com artrose. Eu tenho uma artrose grau 1, aquela artrose inicial. Foi lá, identificaram, e eles pegaram 130 pacientes. E eles fizeram um acompanhamento durante 6 meses desses pacientes. E dividiram em 4 grupos. O grupo que faziam musculação, um grupo que fazia caminhada, um grupo que fazia caminhada rápida e um grupo que corria. E aí você pensa, poxa, esse cara já tem uma artrose estabelecida inicial, será que a corrida seria legal para ele? Todos os grupos tiveram melhorias dos fatores relacionados, principalmente dois Pá. marcadores, que é o TNF-alfa e a interleucina 6, que são dois marcadores de doença inflamatória, uma redução. E eles também avaliaram critérios subjetivos, que eram escalas. Olha só, como é que está o nível da sua dor hoje? Marca aqui, isso aqui, esse parâmetro, como é que está para subir escada, descer escada, andar 2 quarteirões. Tá. Dali a um tempo, eles iam repetindo esses questionários, as pessoas repreenchiam. E todos eles tiveram melhoras nos fatores subjetivos, ou seja, a pessoa estava se sentindo melhor do que antes. Então, Ah, que assim, legal. exatamente. Então, na verdade, esse conceito, ele tá não porque o que você pensava? Não, a corrida não faz mal para o seu joelho. A hipótese que as pessoas queriam provar é, não, a corrida... Será que a corrida faz mal para o seu joelho? Elas se surpreenderam com um desfecho ainda melhor. A corrida é um fator de proteção para o seu joelho num longo prazo, no que diz respeito às doenças degenerativas, porque ela gera uma redução da inflamação da sinóvia e, com isso, produz um líquido sinovial, um líquido articular de qualidade mais nutritiva e melhor lubrificante e amortecedor. É isso, cara. Essa é a grande filosofia. É legal a ciência, né? A gente ter esses Pô, dados científicos acerca então quer disso. dizer que quando alguma pessoa chegar pra mim e falar, pô, você quase vai pegar seu joelho? Não, tenho certeza que o meu joelho tá muito mais saudável que o seu, que você não faz nada. Sem dúvidas, se você pega uma pessoa sedentária, então essa pessoa ela tem um estado inflamatório do organismo dela, né? Isso é Cara, provado, isso é legal. provado. Agora, no seu consultório, doutor Sérgio, no seu consultório, você pega muitos casos assim de complicações, né, ao redor do joelho? É porque também para você fica meio traumatizado em receber pessoas lesionadas assim? É o meu Digo, trabalho, né? eu sei, não, digo, não, fico pensando assim, será que você fica imaginando que todo mundo se lesiona por corrida, porque toda hora chega alguém com algum problema lá? Como é que é para você? Como é que é para sua cabeça? Você fica, nossa, a corrida é foda, o pessoal se machuca muito, mas é uma pequena Não, amostra de um universo, né? Sei lá. a corrida, na verdade, a corrida tem outro estudo interessante em relação a isso, que é também da Revista Americana de Medicina do Esporte, eu não lembro o ano, em que ele vê a estatística de lesão. E assim, um corredor iniciante, ele tem uma média de 17, alguma coisa, que eu não lembro de cabeça, lesões para cada... Como é que a gente mede lesão no esporte? A gente pega um grupo e coloca para 1.000 horas praticadas. 1.000 horas. Isso é uma convenção. Então, 1.000 horas jogadas de futebol, 1.000 horas jogadas... Ou então, acompanha durante 500 horas e guarda as devidas proporções. O cara faz uma relação ali, mas é um padrão. Quantas lesões para cada 1.000 horas? Quando você vai publicar uma estatística de lesão no esporte, seja qualquer, a gente tem isso. O iniciante, ele machuca em torno de 17 lesões para cada 1.000 horas. 1.000 horas para um iniciante, correndo 30 km por semana, é mais ou menos uns 5 anos. Significa ali Tá. umas 2 a 3 lesões por ano. Lesão, entenda-se, 3 treinos consecutivos ou mais de 7 dias com a mesma dor. Isso é o conceito de lesão para esses estudos científicos, para que haja Tá. padronização. Um corredor profissional, ele tem uma média de 7, 17 versus 7, porque o corpo se adaptou àquilo. E esse cara, ele é um cara que tem um aspecto nutricional mais apertadinho, ele é um cara mais magro, ele é um cara que faz uma preparação muscular, ele é um cara que tem os cuidados ali. O amador, que é aquele cara que leva a sério, ele tem 7,6. Ele está muito mais próximo do profissional
do que do iniciante, porque o cara que começa a nadar, eventualmente ele vai ter uma dor nos ombros, é um pouco natural, o seu tendão não estava Sim, habituado a fazer sim, aquele sim, gesto sim. tantas vezes. O tenista, ele vai ter uma dor na região do quadril por conta de técnica, algumas dores no cotovelo, até que aquelas estruturas se tornem um pouquinho mais fortes, até que a gente consiga reparar. Então, quando a gente tem uma lesão, algo aconteceu. Capacidade é quanto o nosso corpo aguenta, demanda é quanto a gente solicita. Em algum momento, a gente pode ter tido um excesso de demanda ou uma redução da nossa capacidade, uma imunidade que não estava legal, uma nutrição que não estava ajustadinha, um excesso de volume para maratona, um erro de estratégia de treinamento. Pô, como é que você está fazendo seu regenerativo? Ah, não, sai correndo forte. Erros muito comuns. Ou coisas que acontecem mesmo relacionadas ao esporte. Então, assim, não tem jeito. A corrida vai machucar. E a dica que eu dou para os seus ouvintes e para todo mundo aí que gosta de correr é as lesões da corrida são lesões por impacto repetitivo. Quando você tem uma lesão que é uma ruptura pequena de fibras, via de regra, uma ruptura de fibras, se você procura cedo, você tem pouco trabalho do seu corpo para colar aquela região. Se você procura tarde, você vai ter uma lesão muito maior para ser reparada. Então, a velocidade de recuperação ela é muito mais breve, muito mais rápida em quem procura cedo. Não é à toa que todo clube de futebol, todo clube de atletismo tem um médico, um fisioterapeuta e um massagista. É para apagar incêndio cedo. Quanto antes a gente trata, menor a dor de cabeça. Ah, então tem o chinelinho tem razão, né? O chinelinho, o cara que coloca o chinelo, qualquer coisa tá de chinelinho, é porque na verdade o cara, ó, o departamento, cara, não, melhor não, porque vai piorar a sua lesão, né? É a coisa do Exato, a gente jogador. checa. E a gente checa, na verdade, nem sempre a gente precisa tirar várias vezes capacidade e demanda. Poxa, eu estou treinando 60 quilômetros por semana porque eu vou fazer uma prova e, cara, eu estou começando com um desconforto aqui no meu tendão de Aquiles, no meu joelho, no meu tendão patelar. Beleza, quando? Porra, sinto que no treino de tiro a coisa fica pior, é no longo. Beleza. Treinador, você me dá aí 2, 3 semanas de um volume reduzido em torno de 30 a 40 quilômetros por semana, sem tiros, num terreno mais macio, enquanto a gente faz uma reabilitação aqui na fisioterapia, eventualmente algum medicamento? Sim, eu acho que isso é possível. A gente complementa com bicicleta, com transporte, enfim, com outras modalidades. Beleza, fechou. Atleta, vamos reduzir a sua quantidade de treino para que a gente. Capacidade e demanda. Já que sua capacidade caiu, vamos reduzir um pouquinho a sua demanda, tratar para levantar a sua capacidade novamente e aí a gente volta a dar treino. Mas isso é um privilégio de quem procura cedo. Cara, eu gosto muito dessa abordagem moderna de, tipo, eu não vou tirar você da corrida, né? Vamos Claro. só baixar o volume, não vamos parar de praticar, porque às vezes um dos grandes problemas de corredores é a teimosia, né? Corredor por si é teimoso. Às vezes ele quer continuar treinando do jeito que ele tá com uma dor, ele quer É. continuar treinando daquele maneira, com aquela intensidade, não, porque eu tenho que fazer esse treino. Às vezes, cara, é só baixar a intensidade de treino, uma conversa com o Isso. treinador, com o médico, para falar, cara, você não precisa, mas você vai ter que cuidar disso aqui. Vamos só tirar um pouco do volume, baixar. Isso é muito legal, né? Porque daí o desespero do corredor, não, você vai ter que para de correr. Ou vai naquele médico É. que fala, né? Olha, você. Não é para correr. O corpo da gente não Você foi vai feito para estragar o seu correr. joelho. Se você É, correr, você vai acabar com o seu joelho. o corpo humano não foi feito para correr. Pô, de onde o cara tirar essas coisas, né? Exatamente, questões filosóficas em torno disso. Então, é isso, sabe? Eu acho que é esse o conceito de procurar cedo. A galera tem que perder o medo de procurar o médico. Procura médico que corre. Não precisa nem ser um médico de esporte, mas um médico que corre. Sim. Esse cara, certamente, ele procura entender melhor e que te entenda como corredor e não como um joelho que dói. Porque a gente sabe, eu tô esse final de semana tem Buenos Aires. Eu tenho alguns pacientes que estão indo lesionados. Porra, passagem paga, tá tudo pago. E A vai. gente ajustou o treino, a gente fez algumas coisas específicas ali. É claro que não vai ser a melhor prova da vida, mas a pessoa vai cruzar a linha de chegada. Eu estou tratando uma pessoa, eu não estou tratando um joelho. Então, isso que eu acho que é importante, que é a grande modificação que a medicina tem tido aí. E aí, para você, doutor Sérgio, qual que é a lesão do momento que tem chegado para você? Cara, é muito sazonal. Eu tô pegando muita gente com lesão de síndrome da banda iliotibial, né, no joelho, aquela dor na lateral do joelho. Provas, porque essa lesão ela vem muito quando ocorre uma fadiga da musculatura ao redor do quadril. Por incrível que pareça, quando a gente corre, existe uma queda da bacia, né? Na hora que você Sim. aterrissa,
a bacia ela cai, a galera que está assistindo aí, é o chamado drop da pelve. Quem sustenta isso são músculos ao redor do quadril, glúteo médio, glúteo mínimo, enfim, outros músculos ali, o core, de forma geral, vamos chamar assim. Sim, sim. Quanto mais tempo correndo, mais cansado esse músculo e mais esse mecanismo de amortecimento do corpo ele fica débil e gera uma hipertração da banda iliotibial, gerando uma dor lá, via de regra no joelho, às vezes pode ser na região do quadril também, que é uma membrana que corre ali na lateral. Como a gente tem Buenos Aires esse final de semana, Berlim dia 25, tem uma dia 10 também. Não, na semana seguinte tem Londres, e depois eu gravei isso antes de Buenos Aires, tá? Eu tô exibindo na semana seguinte, por isso que ele falou. Buenos Aires já passou, mas Berlim e as 10 milhas vão acontecer, tá bom? Vão voltar. Depois tem o Chicago. E Chicago. Berlim, Londres, Chicago, em sequência. É isso. Então, assim, a gente está tendo muitas maratonas, muitas provas de grande volume. Essas lesões por maior fadiga muscular, né? Elas acabam aparecendo um pouquinho mais. E as fraturas por estresse, né? Também estão grandes aí no consultório. Cara, como é que as pessoas... O cara que está desesperado, Sérgio, como é que ele entra em contato com você? Pode ser através do meu Instagram. No meu próprio Instagram tem o link lá do meu para entrar em contato com o meu consultório. E acho que o meu Instagram é Sérgio Maurício, não sei se ele está aparecendo aqui, com 0 no final. Eu coloco na descrição do vídeo, coloco também no podcast, tranquilo. É fácil entrar em contato com você. E vai ser um prazer ajudar aí os corredores que estejam precisando para que a gente se mantenha aí com muitos quilômetros pela frente. Como médico, qual o principal conselho que você dá para um corredor? Escute seu corpo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Nós que somos mais experientes, tem os cabeças brancas e os sem cabelos, né? A gente começa a aprender que às vezes a gente não ganha do nosso corpo. Então, assim, se seu corpo tá com uma dorzinha, cara, não fica se enganando não, sabe? Escuta ele, pega um pouquinho mais leve no treino, sabe? Seja respeitoso ao corpo que te traz tantos prazeres no esporte que a gente ama. Então, respeita seu corpo, sabe? Com excessos, com dose de esporte e tudo mais. Isso aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Xará. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando com você. Te admiro muito, cara. Tá. Até a próxima, Sérgio. Valeu! Então, pessoal, é isso, né? O Sérgio é ótimo, né? Você quer tirar dúvidas com ele, se consultar, como eu já disse lá, deixei na descrição aqui desse vídeo e do podcast os links com os contatos. Beleza? Bom, o Café e Corrida, ele vai ficando por aqui. Deixa eu só preparar alguma coisa aqui. Vai ficando por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, se o podcast foi útil para você, por favor, dá um like. Se gosta do canal, se inscreve. Pode conectar a gente nos comentários à vontade. Dá estrelinha pra gente lá no Spotify avaliando. Avalia a gente no iTunes. Se você estiver em Vitória para as 10 milhas, a gente se vê lá na Expo. Quero desejar um excelente dia para todos vocês, bom trabalho, bom treino, bom estudo, tudo de bom, tudo de bom. A gente se vê de novo amanhã, amanhã de manhã, ao vivo, tá bom? E a gente se vê, então, beleza? Ficou claro que a gente se vê amanhã, 6 da manhã? Vamos fechar com a vinheta de fechamento agora. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tchau!